Oi gente, tudo bem? Então, conforme prometido, vim hoje aqui, dia do meu aniversário, gravar esse vídeo para vocês, para tentar esclarecer como surgiu a Birdcare, da onde veio essa vontade de trabalhar e ter uma clínica exclusiva para aves e pets não convencionais. Da onde veio isso? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma bem informal, para tentar esclarecer algumas dúvidas. A gente fez uns stories onde a gente perguntava para vocês quais são as questões que vocês queriam que eu abordasse nesse vídeo. Então tá tudo anotadinho aqui, eu vou tentar esclarecer uma por uma, mas vamos começar do começo. Então, na verdade, eu sou formada em medicina veterinária pela UF, tá? E quando eu me formei, eu já estava trabalhando na Fiocruz, fui efetivada como veterinária da Fiocruz, trabalhei muitos anos lá como veterinária da área de primatologia. Tá? Depois que eu saí de lá da Fiocruz, eu fiz uma formação, né, ainda lá em pós-graduação em anestesiologia e fui anestesiar cachorro e gato em clínica veterinária 24 horas. Tá? Fiquei algum tempo fazendo isso, até que então o meu ex-sócio na época, o Otávio Lisboa, me convidou para anestesiar minha primeira ave. Tá? E eu confesso que realmente foi um pouco desconfortável. A princípio eu não tinha aceitado o convite, porque não era um animal que eu trabalhasse, né, como rotina. Então eu precisei de um tempo para me aprofundar, mas aceitei o desafio e fui e me apaixonei. Me apaixonei, a primeira vez que eu anestesiei um papagaio, eu realmente fiquei encantada. Essa ave ficou bem, né, depois desse procedimento, e depois delas vieram várias outras, e eu fui entrando num mundo que até então era muito desconhecido para mim, né? Na verdade, eu acho que esse mundo da veterinária de aves e de pets não convencionais ainda é muito pouco explorado, tanto pelo médico veterinário quanto dos tutores, que ainda tem muito desconhecimento de como manejar esses animais, qual é a forma correta de tê-los em casa, do que oferecer para comer, de quanto em quanto tempo levar para o veterinário, até por falta de ter uma oferta, né, nesse sentido de serviço de veterinário especializado para esses animais. Os tutores ficam muito sem informação, e o que eu percebo é que esse nicho estava sendo esquecido, né? Era um mercado que existia e que poucas pessoas estavam habilitadas para trabalhar nele. Então, já respondendo uma das perguntas que vocês fizeram sobre especialização de aves, a gente está tendo esse ano a primeira especialização de aves. Aliás, a gente tem alguns cursos iniciando esse ano, a gente vai até divulgar para vocês, para a formação de especialista em aves, tá? Em medicina de aves. Até então a gente não tinha isso. Então, na verdade, a gente não tem o título de especialista em aves. Existe especialização para animais silvestres até então, e dentro de silvestres falava um pouco de aves, tá? Então depois eu vou divulgar para vocês. E o que eu falo é o seguinte, a veterinária, nesse sentido da medicina de aves e de pets não convencionais, óbvio que tem a questão da formação, que já existe alguns cursos de pós-graduação para animais silvestres, e agora a gente tem esses de aves, mas o mais importante com certeza é a dedicação do profissional e a experiência que esse profissional tem na rotina e na vivência de estar atendendo esses grupos de animais. E o que eu percebi, por eu ser veterinária, né, com formação em anestesiologia, e depois eu fiz outra pós em medicina intensiva, que existia muito pouco preparo de profissionais para atender esse grupo de animais. Então, eram tutores que chegavam para a gente com animais, às vezes muito até caros, muitos desses animais são muito caros, né? E se sentiam desmerecidos, se sentiam sem realmente ter esse atendimento de qualidade, né? Não querendo dizer que o animal que não é caro não precisa do mesmo atendimento, da mesma qualidade. Óbvio, todos precisam, independente, vocês acompanham a gente aqui na Birdcare, sabe que a gente atende desde uma galinha que foi encontrada na rua até um animal, uma arara azul, enfim, que custa bem caro. Então, assim, não importa, a gente não faz esse tipo de distinção. Mas o que eu estou dizendo é que, em relação ao mercado mesmo, financeiramente falando, se é viável você ter ou não uma clínica, né, que se dedique exclusivamente para esse grupo de animais, a gente começou a perceber que sim, era um mercado que precisava, era carente,
eram tutores que estavam dispostos a arcar com o custo do tratamento desses animais e que, na verdade, eles se deparavam com portas fechadas. Então, são pessoas que vinham para a gente já num nível de desespero muito grande, já tinham passado em várias clínicas de cachorro e gato e não tinham conseguido ser atendidas, porque o veterinário que está na clínica não, minha especialidade é cachorro e gato, eu não atendo a sua ave, eu não atendo o seu coelho, eu não atendo o seu porquinho da Índia. E assim, o que eu acho que fez esse despertar na minha mente é, esse tutor, ele chegava pra gente com o mesmo nível de desespero que um dono de um cachorro, de um gato, ou seja, ele ama aquele animal da mesma forma. Então, se você tem uma calopsita e ela faz parte da sua vida há 10 anos, né, ela dorme e acorda na sua casa, ela vocaliza quando você chega da rua, esse animal, quando ele adoece, você quer cuidar dele da mesma forma que o seu cachorro quando ele fica doente. E ele quer ser acolhido pelo veterinário, ele quer saber que aquele veterinário vai dar um atendimento e uma assistência de qualidade para aquele pet e que também vai acolher esse tutor, né, e acalmar ele no sentido de que sim, existem tratamentos, existem coisas a serem feitas. E isso foi uma coisa muito decisiva para mim, assim, quando eu percebi que essas pessoas precisavam desse serviço e esse serviço não existia, ou existia obviamente, mas numa quantidade muito pequena, eu pensei, não, eu acho que é um chamado. Foi uma coisa mesmo de tipo assim, não tem como fugir mais disso. E eu entrei nessa. Na época a gente montou o Centro de Medicina de Aves, né? Eu com o Otávio, e o Otávio depois acabou seguindo outro rumo na vida, enfim, foi fazer outras coisas. E eu, na época, eu pensei bem se eu fechava o Centro de Medicina de Aves e parava por ali, ou se eu continuaria nesse ramo. Foi aí que então surgiu a ideia de criar a Birdcare, tá? Foi bem demorado, assim, no sentido de pensei muito se era isso mesmo que eu queria para minha vida, se eu achava que era viável. Escolher o nome foi um processo até muito criativo e gostoso, que envolveu toda a minha família, minha filha participou muito disso. Na época ela foi a primeira a dizer para mim, não mãe, vai, continua sozinha, cria uma marca nova, cria uma marca que você goste. Então toda essa criação da marca foi com uma pessoa muito querida que está com a gente desde o começo, que criou o nosso site e que conseguiu ler esse carinho, esse amor que a gente tem pelo que a gente faz, porque não é só questão financeira, óbvio, que a gente tem que ter uma clínica que seja rentável, né, que seja financeiramente viável, é um serviço como qualquer outro, mas mais do que isso, eu queria que fosse uma clínica onde as pessoas se sentissem acolhidas, que as pessoas se sentissem verdadeiramente sendo cuidadas, não só o pet, mas a família como um todo, né? Porque eu acho que o veterinário tem muito esse papel. A gente recebe no nosso consultório aquele animalzinho, ele nunca vem sozinho, né? Ele vem sempre acompanhado de uma família. E eu acho que a gente precisa mudar a mente, né? A gente percebe que alguns veterinários têm uma certa dificuldade de entender isso. Ah, eu sou veterinário, eu não sou psicólogo. Não, não é questão de ser psicólogo. Na verdade, você está lidando com pessoas, sim, né? Porque os animais, eles vêm até a nossa clínica acompanhados de pessoas. Então, eu sempre falo isso aqui na Birdcare, que antes de tudo, a gente está recebendo seres humanos que estão angustiados, que estão apavorados muitas vezes, porque a gente atende muita emergência. São sempre pets que vêm pra gente numa situação crítica, porque são animais que ainda não têm essa rotina de visitar o veterinário com frequência, né? Então isso é uma cultura que a gente vem trabalhando, vem tentando educar cada vez mais esse grupo de pessoas de que sim, o seu pet precisa frequentar o veterinário por uma consulta de rotina. Nessa consulta de rotina a gente pode pré-diagnosticar vários tipos de doenças antes que elas aconteçam e sempre remediar é a melhor opção, né? Então assim, a gente fez todo esse trabalho de construção da marca, surgiu o nome Birdcare, então a gente fez todo o layout, pensando nessa coisa do carinho, do afeto, e então surgiu a marca Birdcare há um ano atrás. A gente está muito satisfeito, tá, com a adesão das pessoas, com o feedback. A gente vê que cada vez mais a gente está tendo
a resposta de vocês aqui na parte de rede social, e muitos de vocês saem da rede e vêm conhecer a gente aqui na clínica. E isso é muito legal, assim, experimentar que, eu conheço vocês lá pela rede social, queria conhecer o espaço de vocês, e vem e traz o animalzinho para hospedagem, para uma consulta, e fala, nossa, é muito legal, estou apaixonada, fico seguindo as dicas. Então isso vai dando mais força para a gente ter vontade de continuar, né? É muito importante essa interação entre a gente e vocês, porque esse feedback de vocês faz a gente crescer e faz a gente melhorar, né? E aí o que a gente tem anotado aqui de perguntas de vocês, que a gente não vai deixar de responder, se a gente pensou num local específico para abrir a Bird Care, levando em consideração o público-alvo da Bird Care. Então, respondendo essa pergunta, na verdade, a gente pensou num modelo diferente, né? A gente via que existiam algumas clínicas de pets não convencionais que ficavam abertas, vamos supor, de 10 da manhã às 5 da tarde, de 9 às 4. E aí você tem todo um custo fixo para ter uma clínica exclusiva de pets, né, não convencionais, e a gente sabe que esse mercado é um mercado ainda está crescendo, mas é um mercado ainda muito menor do que de cachorro e gato, né? E aí eu pensei num modelo diferente. Eu pensei, por que não a gente fazer parceria com clínicas que já estão dando certo, clínicas que têm uma marca forte no mercado, né? Uma marca onde as pessoas já confiam, com uma estrutura que eu possa utilizar. Então a Bird Care, na verdade, ela usa o espaço físico, né, hoje de 2 clínicas. A primeira clínica que abriu portas pra gente foi a clínica Casa do Bicho. Essa clínica, ela tem uma rede de clínicas, a gente fica situado numa das unidades, que é a principal, na Barra da Tijuca. E nesse espaço a gente pegou 2 salas que eles tinham sem utilização e fizemos uma pequena obra e montamos uma internação, que eu precisava de um local específico para esse grupo de animais, quando precisavam ficar internados, a gente ter equipamentos específicos, ou seja, instalações adequadas, tudo para poder atender de uma forma mais eficiente esse grupo de animais. Mas todo o restante da clínica, como raio-x, centro cirúrgico, consultório, tudo isso é utilizado, a recepção é utilizado da clínica, né, Casa do Bicho, no caso da unidade Casa do Bicho. Mais pra frente, agora recentemente, a gente fez a parceria com a clínica Citavet, que fica, também tem uma rede de clínicas, várias clínicas aqui no Rio, e a gente então começou a atender na unidade do Barra Shopping dessa clínica Citavet, levando essa proposta, que é a proposta da Bird Care de democratização do atendimento desses pets não convencionais, porque na verdade o que a gente entende um tutor de um cachorro e de um gato, ele escolhe onde levar o animal dele. Cada esquina praticamente você tem uma clínica de boa qualidade para levar o seu pet, né? Óbvio que você vai levar naquela que você mais acredita ou que você tem mais conhecimento sobre como funciona e tudo mais. Só que o que acontece para esse grupo de animais, desses pets não convencionais, é que existe uma escassez muito grande. Então eu pensei, por que não levar a marca Bird Care, a equipe da Bird Care, para treinar essas clínicas de 24 horas, que já tem uma estrutura, para que a gente possa atender o maior número de pessoas que têm esses pets. Por que eu pensei nisso? Porque mesmo no começo, quando eu atendia com horário restrito, eu via que como essa questão da clínica é muito emergencial, muitas vezes os animais chegavam em horários que eu não estava na clínica e não conseguia me deslocar em certos momentos para atender esses animais. E era muito frustrante saber que aquele bicho ficava sem atendimento, né? E que aquela família ficava ali desesperada, esperando o dia seguinte para levar esse no consultório, e muitas vezes esse dia seguinte não chegava para esse animal. Então esse animal às vezes vinha a óbito porque o caso era muito grave e esse animal não conseguia ser atendido. Então, quando eu pensei em fazer dessa forma, o que a gente fez? A gente treinou a equipe de veterinários de cachorro e gato, do plantão noturno, né, desses 2 lugares, para que, caso esse animal chegue numa condição de emergência nesse hospital, aquele veterinário tenha tido um treinamento suficiente para ter uma abordagem inicial, né, e manter a vida daquele paciente até que o especialista chegue e dê continuidade ao tratamento. Isso viabilizou muitos atendimentos de emergência, fez com que muitos desses animais tivessem uma chance de serem atendidos
né, sem que viessem a óbito antes que o especialista pudesse ter a chance de fazer o atendimento. Então a proposta hoje da Bird Care é essa, é ir para hospitais, né, que tenham uma estrutura já muito boa, né, de atendimento a cachorro e gato, desses pets que já se tem aí um know-how maior, e fazer um treinamento dessa equipe e levar os profissionais da equipe da Bird Care, que são especialistas, para fazer o atendimento nessa clínica, quando necessário. Por quê? Porque o que a gente vê hoje em dia é que as clínicas não atendem silvestre por conta dessa demanda que é muito variável. Então você não tem como manter um especialista para quando acontecer uma consulta. Então, na verdade, ficam esperando marcarem uma consulta para acionar um especialista. Só que muitas das vezes essa consulta não é marcada, ela chega como uma consulta emergencial. E aí, isso de ter o telefone do especialista não funciona. Então, por isso que vem dando certo essa parceria da Bird Care com outras clínicas 24 horas, né? Então, assim, respondendo a essa pergunta, o local foi pensado muito mais no sentido de ter um hospital que seguisse os padrões de qualidade que a Bird Care acha necessário para fazer esses atendimentos, tá? Outra pergunta que fizeram como eu virei vet de aves, vocês já falei no início, né? Foi anestesiando, e aí alguém me perguntou aqui, qual foi sua primeira experiência com um trinca-ferro? E foi exatamente anestesiando. Eu anestesiei um trinca-ferro a primeira vez por uma cirurgia de catarata, tá? Com o Dr. Jorge Pereira, da clínica Cepov, e foi uma experiência bem engraçada, porque assim, eu não fazia ideia que um trinca-ferro podia valer tanto. E quando terminou a anestesia e correu tudo bem, eu devolvi o trinca-ferro para o dono e ele chorou, né? Falou, doutora, muito obrigada, Deus te abençoe, porque esse animal é tudo para mim. Eu falei, eu sei como é que é isso, esse vínculo emocional que a gente cria com os animais e tudo mais. E ele falou, não, você não está entendendo. É que esse trinca-ferro, ele vale... Eu troquei um apartamento por ele. Eu quase caí dura. Então, assim, foi até cômico, porque... na época eu cheguei até a sentar, falei, meu Deus, como assim? E então, depois disso, obviamente, já atendi vários outros trinca-ferros, né, e entendi esse mundo aí de passariformes é um outro mundo. Então é o que eu falo, assim, são mundinhos dentro de mundinhos. Então, dentro do mundo de aves, existem os psitacídeos, que são as araras, o papagaio, enfim, ararajuba, calopsita. E existem os passariformes, que são os canários, trinca-ferro, coleiro, um outro universo. A gente atende todos esses animais aqui na Bird Care, mas a nossa rotina, o nosso dia a dia é muito mais feito de psitacídeos, apesar de às vezes a gente atender galinhas, tucanos, flamingos, mas assim, o grosso mesmo do atendimento são os psitacídeos. Então tá respondida aí a pergunta do colega que fez a pergunta sobre o trinca-ferro, tá? Deixa eu ver o que mais que me fizeram. Me perguntaram aqui o que fazer quando encontra um animal silvestre na rua, se pode levar ou não para a Bird Care. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, se você encontra no Rio de Janeiro, tá, gente, falando assim em Rio de Janeiro, encontrou um animal silvestre machucado e está prestando socorro, o certo é você acionar a patrulha ambiental para que esse animal seja direcionado para um centro de reabilitação, tá, e possa receber os cuidados e depois ser solto na natureza. Caso você não consiga esse acesso, caso sejam dias, enfim, que o centro de reabilitação esteja fechado e esse animal corre risco de vida, sim, você pode trazer na Bird Care, a gente não vai negar socorro, a gente atende esses animais, mas a gente, depois esse animal tem que ser encaminhado para um outro local e a gente não pode ficar responsável por um animal de vida livre, tá? Então, respondendo essa pergunta. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de descobrir como é que surgiu esse sonho de ter a Bird Care. Então, a gente não para por aqui, tá? A gente tem vários outros projetos. A gente não quer ser só uma marca relacionada a atendimento de animais, de pets não convencionais. A gente quer estar envolvido com projetos ambientais, com educação ambiental. A gente tem aí uma proposta maior, né, para esse sonho que iniciou com a Bird Care, fazendo esses atendimentos, democratizando esse atendimento de pets não convencionais, né? E a gente espera que esse ano seja um ano de novos projetos e assim que eles saírem do forno a gente vem aqui contar para vocês, tá bom? Beijinho!